Olá, humanizadas! Aqui quem fala é a Tamara Fontanella, host do podcast Humanizando Tech. E eu sou a Bruna Merich, host aqui do podcast Humanizando Tech. Então, muito bem-vindos a todos. Sua participação ela é fundamental aqui para o nosso sucesso do podcast. Então, siga a gente nas redes sociais, siga a gente aqui no YouTube, no TikTok, Instagram e Spotify. E curta também o vídeo, compartilhe aí com as suas amigas. Vamos juntas fortalecer essa nossa comunidade aqui de mulheres. Legal! E hoje, então, falaremos sobre um tema muito interessante no universo da tecnologia, a localização. Então, a gente vai explorar como a adaptação de produtos e serviços para diferentes mercados se tornou uma parte fundamental do sucesso global das empresas. E para isso, temos uma convidada hoje que vai compartilhar a sua trajetória, desde o início da sua carreira até sua atuação no mercado de tecnologia, com foco na área de localização. A gente vai entender um pouquinho mais como ela encontrou essa posição, trabalhando com localização dentro de uma empresa de tecnologia e quais são as profissões que estão surgindo para atender essa demanda. Dando uma introdução aqui sobre a Cris, então vamos lá. Nossa convidada é Cristiane Abreu, formada em Letras em Inglês da UFSC e pós-graduada em Gestão de Projetos da PUC, Rio Grande do Sul. Trabalha na SAP como gerente de projetos de localização, atuando com conteúdo corporativo. É tutora do Zig, um shih tzu de 1 ano e meio, e nas horas de lazer gosta de passear com ele, sair com amigos e cantar. Ela é integrante do coral Madrigal Presto em São Leopoldo. Bem-vinda, Cris! Obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite. Tô bem feliz de estar aqui, um pouquinho nervosa, primeiro podcast da minha vida. Pode ficar bem relaxada, Cris, que aqui é um bate-papo, é pra gente realmente te conhecer um pouco mais, conhecer mais sobre essa profissão que ela é bem diferente, assim, né? Não é algo tão comum. Eu que tô aí há quase 20 anos na área de TI, não conhecia muito sobre ela, então é muito legal, a gente tá muito feliz, muito obrigada por ter aceitado aí o nosso convite, né? Imagina. Então, Cris, né, fala um pouquinho aí pra gente sobre você, sobre a tua carreira, né? Desde o início até entrar aí no mercado de tecnologia, como é que foi? Então, eu sempre gostei muito de inglês. Tudo que era relacionado à língua, à cultura, de filmes, de música. Eu passei a minha infância, a minha adolescência inteira ouvindo muita música em inglês. E aí eu resolvi estudar letras. Confesso que foi um pouco assim, não quero isso, não quero isso, não quero isso. Gosto de inglês, vou fazer letras. E aí dentro do curso eu descobri um universo de possibilidades. Apesar do currículo ser bem direcionado para a carreira de professora, né, eu acabei descobrindo disciplinas de tradução e isso foi me encantando. Eu gostava de estar professora, mas eu também gostava muito dessas outras áreas. E aí eu fui conhecendo e desbravando. Na época, bom, não é tanto tempo assim, mas faz bastante, isso já tem uns 20 anos, vamos botar aí. Os cursos de tradução, ou de intérprete, ou de qualquer coisa relacionada a esse mundo que me atraía, não eram tão difundidos, assim, pelo menos em Floripa, né, que era onde eu estava estudando. Então, eu naquele momento não estava disposta a me mudar para um grande centro como São Paulo, que era onde essas coisas aconteciam, e eu acabei indo estudando então por conta, fui tradutora freelancer por alguns anos, enquanto eu era professora de inglês. E, enfim, e aí eu fui me desenvolvendo nessa questão até que, por questões pessoais, eu me mudei para Blumenau, eu morei aqui por 10 anos, e aí eu fui vendo outras possibilidades em empresas de TI. Eu vi que as pessoas procuravam muito pessoas que precisassem falar inglês ou lidar com inglês, lidar com textos em inglês. E acabei vendo aí uma oportunidade de mudar de carreira. Eu amava a sala de aula, mas eu queria algo diferente para a minha vida profissional. Na época eu não sabia muito bem o que era, né? Porque é engraçado a gente gostar de uma coisa que a gente não sabe o que é. Mas eu sabia que eu gostava de trabalhar com algum tipo de burocracia. Eu chamava de burocracia. Até que eu fui entender que eu gostava de processos, de projetos, de entender uma linha de desenvolvimento. Mas eu só fui entender isso, realmente dar nome às coisas, quando eu cheguei na vida da TI.
Que legal. E assim, quando tu entrou aí na área de TI, né, nesse teu primeiro cargo, já foi nessa posição? Tu já sabia o que significava a localização ali? Também, eu sabia por conta das teorias e de trabalhar com tradução já, né? Mas eu entrei como documentadora, que a gente chama em inglês Technical Writer, e eu entrei para trabalhar com documentação de usuário, ou seja, os manuais do sistema que chegavam para os usuários daquele sistema. Produzir os manuais, fazer a manutenção deles, cada release, cada nova entrega do produto, as atualizações da documentação. Nisso chegou também a localização, né? Então, o fato de eu ter o inglês e esse background dessa formação na letras me ajudaram bastante a entrar como documentadora, né? Foi ali que começou a tua carreira na área de TI, como documentadora, né? Tradutora ali para documentações do português para inglês, é isso? Produzindo a documentação, o texto. Produzindo? Eu não fazia a tradução em si. Nossa. Nessa empresa nós tínhamos parceiros terceirizados, que eram quem fazia as traduções. Então eu produzia a documentação e quando eu comecei como na localização, então eu fazia essa gestão da tradução feita pelas agências de tradução. Explica um pouquinho mais como funciona essa parte de gestão da tradução. O que engloba isso tudo, essa área de localização dentro de uma empresa? Com base nas tuas experiências, eu imagino que muda um pouco também de empresa para empresa, né? Não sei. Muda o processo, né? Como cada empresa quer desenvolver ou conduzir o seu processo de tradução e adaptação. Mas pensando amplamente, né? A localização, ela está dentro de um processo de internacionalização, de globalização das empresas. Então, você tem um produto que você quer, você tem um planejamento, faz parte dele, você vender para outros locais, outros países, outras regiões do mundo, às vezes até dentro de um mesmo país. O Brasil, ele é tão grande, a gente tem uma imensidão de culturas e sotaques e vocabulários diferentes, às vezes para uma mesma coisa. Então, qual é o português correto, entre aspas, né, para eu atingir o país inteiro e todo mundo entender, né? Então, quando eu tenho essa área, eu posso ter pessoas com background de tecnologia, eu posso ter desenvolvedores, eu posso ter arquitetos de localização. Os desenvolvedores, eles vão trabalhar uma adaptação específica de um sistema para uma região, né? Vou te dar um exemplo básico. Você tem um sistema que é desenvolvido para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não usa sistema métrico, né? Então, você vai precisar de um campo para o peso e altura de uma pessoa, por exemplo, em libras e pés e polegadas, né? Quando você vai levar para outros lugares, você já usa o sistema métrico. No Brasil, a gente usa o sistema métrico. Então, esse é um exemplo mais básico, vamos dizer assim, do que eu precisaria adaptar num sistema. Né? Não faz sentido eu ter um número da carteirinha do SUS para você colocar num sistema médico e você vai vender ele para um país que nem sabe o que é SUS, né? Então você tira aquele campo da tua interface, né? Você esconde ele, você substitui ele por outro. Qual é a especificidade de cada país ou de cada região para onde tu vai mandar o teu produto? Então, você pode ter desenvolvedores, você pode ter arquitetos de localização. Os arquitetos de localização, eles vão lidar com os arquivos de texto, né? A gente tem existem alguns tipos de arquivos que são específicos para localização, né? A gente usava muito o CSV, hoje em dia já usa um XLIF, um XML, um JSON. Então, você precisa de gente para tratar esses arquivos que vão chegar na mão do tradutor, porque existem muitos softwares de tradução no mundo. E aí o software de tradução, ele precisa ler o teu arquivo de texto. Então, como eu vou tratar esse arquivo para ele entender os códigos que você está colocando ali, o tradutor fazer a tradução num texto simple, plain text, né? E aí depois fazer esse tratamento de volta. E você tem o gerente de projeto de localização. Algumas empresas, esses projetos de localização são subprojetos, né? Eles são projetos dentro do projeto da release, por exemplo. Outras empresas já tratam isso como um projeto em paralelo, você vai trabalhando a localização, essa adaptação, enquanto o sistema está sendo desenvolvido. O subprojeto também, né? Quando ele está dentro é ao mesmo tempo, mas ele faz parte de uma gama de um gerente de projeto geral da release. Enquanto que em outros lugares você tem o gerente de localização andando junto com o gerente da release em si. Que é basicamente o que eu faço hoje, né?
Então, eu recebo uma demanda de tradução. Basicamente, a gente chama basicamente de tradução, mas você já tem adaptação ali dentro, né? E eu preciso, então, entender esse projeto, que tipo de arquivos eu estou usando, eu faço tratamento do arquivo, ou eu envolvo alguma pessoa que eu preciso para dar um tratamento mais específico. E aí, eu levo esse projeto para a agência, gerencio o relacionamento com a agência, o budget que eu tenho para aquele projeto, com o meu cliente, faço a ponte, recebo de volta, vejo o tratamento final dos arquivos e faço a entrega para ele. Ah, muito legal. E eu queria voltar um pouco contigo na tua história e entender como é que tu achou essa vaga. Tipo assim, tu tinha algum conhecido na época que te falou sobre essa área que existia dentro de uma empresa que trabalhava com tradução? Ou era algo que, sei lá, tu pesquisou na internet? Como é que tu caiu e fez essa entrevista na área? Então, eu era professora na época, eu estava dando aula de inglês, e uma pessoa veio me pedir uma indicação para uma vaga, porque ela trabalhava numa agência de recrutamento e seleção. E ela precisava de alguém que fosse fluente em inglês para trabalhar com essa produção de documentação, como tech writer, numa empresa multinacional aqui de Blumenau. E eu dei uma olhada na descrição da vaga e pensei, bom, deixa eu dar uma olhada aqui para eu saber, né, quem eu posso te indicar. Que vaga interessante. Falei, olha, tem eu posso me indicar. Gostei do salário, dos benefícios, bora fazer essa entrevista. Eu gostava da burocracia que eu mencionei antes, que até então eu não sabia o que era exatamente. Falei, vou lá fazer a entrevista, né? E eu fiz a entrevista. E é uma história curiosa, assim, porque daí envolve o meu lado espiritual também, né? Porque foi no final do ano, então eu tava naquela angústia de fim de ano, de sair de férias, vamos viajar, e eu viajei esperando o retorno. Eu falei, meu Deus, e agora, né? Que dia que vai? Então eu ficava grudada no celular, assim, viagem, férias no celular. E eu me lembro que eu fiz uma oração e pedi, olha... se chegar, que chegue num horário que eu esteja ali com o celular na mão, que eu possa ver, porque eu vou entender que se chegar ela positiva vai ser pra mim mesmo. E chegou a resposta, assim, no dia que eu fiz a oração, no dia que eu pedi, veio entrar em contato comigo. Eu falei, opa, peraí, é isso aí, então. Que incrível! Eu nem pensei muito, eu falei, opa, se eu pedir, veio, eu vou. E é bem engraçado, assim, né? Porque de início, assim, tu tinha conhecimento, né? Um domínio do inglês, certo? Mas quanta coisa que tu deve ter aprendido, né? Pra poder trabalhar com TI, né? Então, tipo, tu tá usando aí termos que eu nem imaginei que quando a gente fosse começar a entrar nesse papo, iria surgir, tipo, JSON, XML, isso e aquilo, com certeza não fazia parte do teu dia a dia como professora de inglês. Pouco. Né? E agora faz, né? Então, também teve toda aí uma curva de aprendizado da área de TI pra também ter sucesso, né? E daí, enquanto tu tava dando a resposta anterior, eu percebi também que são várias profissões envolvidas nessa parte de geolocalização, né? Não é simplesmente a pessoa copywriter ali, certo? Então, tu comentou sobre um arquiteto de localização, sobre o gerente de projetos, né? Então, quais são essas profissões todas? Seriam exatamente assim, como desenvolver um software, né? Tem um desenvolvedor com aquele conhecimento, é alguém especializado em localização, é isso? Não necessariamente. Qualquer pessoa que tem interesse em trabalhar com essa adaptação, que quer fazer desenvolvimento ou adaptação para isso, é desenvolvedor, pode vir e entender essa área. Existem cursos, inclusive, disponíveis. Tem um LinkedIn Learning, por exemplo, tem um curso lá que chama Localization for Developers. Tem bastante material explicando o que é a localização com o ponto de vista de desenvolvimento, porque quando você está desenvolvendo um software... A gente trabalhava com sistema legado, por exemplo, e a gente via muito, assim, o quanto que era preciso a gente fazer algumas adaptações, né? Você não está pensando, quando você está desenvolvendo, que uma questão de espaço de tela pode prejudicar o teu texto numa tradução, né? E vai prejudicar, consequentemente, o teu usuário, que não vai ter acesso a uma frase por inteiro, né? Então... para vocês terem uma ideia, quando a gente desenvolve em inglês, que era o caso da multinacional... traduzindo a partir do inglês para outras línguas, o tamanho do texto cresce em média 30%. Você pega um alemão que você vai juntando partes para formar uma palavra muito longa, pega o espanhol e o português, são línguas que têm muitas preposições, artigos, que você vai acrescentando palavras, elas crescem bastante. Então, como lidar com isso, né?
É importante que o desenvolvimento, ainda que o desenvolvedor não seja específico, focado em localização, saber também disso, né? Que esse desenvolvimento pode afetar a forma como o teu usuário vai receber a língua dele depois. Legal. E basicamente, para trabalhar nessa área, então, a pessoa precisa ter uma segunda língua e muito provavelmente uma empresa de tecnologia que é global, que ela vai distribuir o produto que ela está criando ali para outras localidades, para outros países. Basicamente isso, né? Hoje em dia, a maioria das empresas de tecnologia estão pedindo pelo menos o inglês, ou se são empresas focadas, por exemplo, no Mercosul, né, o espanhol. Teres uma outra língua é um avanço muito grande, né? Se tu desenvolve numa língua específica e tu tem o domínio dela, né, não vejo problema, mas ter o conhecimento dessa segunda língua é fundamental para te ajudar. E aí, até tu perguntavas das outras profissões, né, de outros cargos na área. A gente trabalha muito junto com a galera de UX, por exemplo, porque isso que eu falei da interface do usuário está diretamente ligado a como a tua interface vai aparecer. A identidade visual da empresa está ali estampada, né? Então, como é que eu tenho que casar as regras, vamos chamar assim, né, de design, com o meu texto que vai entrar ali e com o fato de eu estar preparada para o texto aumentar, diminuir, enfim, né? Como que eu vou trabalhar isso tudo? Então, são disciplinas que trabalham muito juntas, né? Legal. Eu gosto muito do exemplo. No final de semana eu tava vendo o filme que é O Pior Vizinho do Mundo. Não sei se vocês já viram. Eu do Tom Hanks? Eu chorei um monte. Meu Deus do céu, eu chorei igual uma criança. Mas assim, o nome do filme, ele é Um Homem Chamado Otto. E aí, a tradução para o Brasil, ela é o pior vizinho do mundo. Então, isso é trabalhar com localização. É você identificar o perfil das pessoas que moram em determinada região e você conseguir traduzir da melhor forma possível para ela aquilo que vai ser apresentado, né? Isso. E aí, colar com o X faz todo sentido, porque é o que você vai trazer de experiência, de palavras ali, que você quer conectar com o seu público e também a maneira que aquilo vai ser apresentado dentro do software, né? Que é muito disso que tu falou ali, a dimensão das letras, se vai aumentar 30%, como aquela exposição vai ser feita na página. Né? Isso. É bem difícil, falando em filmes, assim, legendagem, tu passar o sentimento que aquele filme original, que aquela cena original quer passar. Se tu traduzires ao pé da letra, ou realmente as palavras que estão ali, às vezes elas não vão fazer sentido nenhum na tua língua, mas é uma piada, é uma ironia, aquela frase vem carregada de amor, de rancor, o que tem ali que eu preciso botar em 2 linhas de legenda, ou num título, que vai chamar a atenção e causar aquele sentimento também, né? É bem verdade isso. Eu até comento assim, né, como às vezes eu tenho que fazer agora apresentações em inglês, eu sempre penso, meu Deus, se eu estivesse lá no português eu tava convencendo muito mais as pessoas, mas ali tô falando inglês limitadíssimo, assim, pra mim, né, e daí, tipo, sai tão sem graça, assim, sabe, não sai com o mesmo poder, assim. Eu até, inclusive, acho a língua portuguesa extremamente poderosa nesse sentido, né, além do que, sim, eu já vi filmes, tive um filme que eu queria muito ver, que eu vi primeiro dublado, porque só tinha disponível dublado, e eu não achei ele engraçado, era uma comédia, e não, ao contrário, vi legendado e não achei tão engraçado. Quando eu vi dublado, eu achei ele ótimo, sabe? Então, é muito engraçado isso que tu falou, porque eu lembrei do filme na hora. Muito bom, Cris. E com relação às habilidades, né? Então, quais são as habilidades técnicas e interpessoais, assim, né? O que a gente chama aí de hard soft skills, né? Que foram cruciais para ti aí nessa experiência como tech writer? No meu caso, acho que foi ter essa formação em letras, foi primordial para entender como fazer essa produção escrita, né? Porque a gente tem diversos tipos de texto, tem gêneros textuais, e eu estava trabalhando com um manual de instruções, eu estava trabalhando com documentação que é para ensinar como as pessoas vão usar um software, né? Então, acho que isso foi o primordial. E aí, depois de entrar, eu fui entendendo que a escuta, ela é muito importante. Porque tu chega pensando, sou formada em letras, né, gente? Eu sei escrever, então me dá aqui o sistema que eu vou usar e eu vou escrever aqui. Tu olha assim, depois fala, não entenderam? Como que não entenderam como usa essa parte? Mas aí tu tem as pessoas especialistas no sistema, no fluxo dele, né? Então, ouvir essas pessoas é extremamente importante. Eu trabalhei por 9 anos com software na área da saúde. Então, ouvir os especialistas clínicos é fundamental, né?
Existem, dentro da comunicação técnica, existem diversas áreas focadas em tech writing. Então, eu tô frisando aqui que eu escrevi a documentação para o usuário, né, customer facing. Mas você tem os tech writers que são engenheiros específicos, alguém que trabalha com aviões, por exemplo, fabricação de aviões. Ele vai escrever um manual com uma linguagem completamente diferente, né? Então, ele tem esse background da engenharia. Você vai escrever documentos que são clínicos, falando realmente de termos clínicos para os usuários daquele sistema, que não era o meu caso. Meu caso era como usar o sistema. Então, você precisa ter alguém que tem esse background médico para escrever, né? Então, a escuta e você conseguir sentar junto com as pessoas, entender, pesquisar, montar o esqueleto do teu texto para finalmente escrever, eu acho que isso é fundamental. Então, isso mistura técnica com soft, né? Porque está muito aqui... E como você vai interpretar todas essas informações que você recebe, né? E é engraçado porque a gente tá no nosso 4º episódio, a gente já entrevistou algumas, né, outras 3 mulheres até agora. E o quanto a gente vê que o raciocínio é uma parte importante do trabalho na execução no dia a dia nosso, sabe? Que é a tua capacidade de compreensão do que foi falado. É um pedacinho de tudo aquilo depois que tu vai fazer com aquela informação. Daí tu tem que conectar com a documentação, tu tem que conectar às vezes com os teus pares para fazer a melhor documentação possível, às vezes com o desenvolvedor, com o UX, como tu falou. Então a capacidade de raciocínio é uma das partes cruciais para conseguir executar bem o trabalho no dia a dia, né? Não, e os livros, a maioria dos livros que tu pegas, assim, em documentação técnica, em comunicação técnica, né, em tech writing, enfim, eles vão te falar, eles têm essa grande área sempre em comum, que é documentador. Tem gente que pensa que tu vai abrir um documento de Word escrevendo, né, e é isso, acabou. Vai muito além, né, e o que a gente menos faz é escrever. Quando eu digo menos faz, a porcentagem do teu tempo escrevendo, de fato, ela é menor do que o tempo que tu vais passar entendendo as features que o desenvolvimento vai trabalhar, entendendo os requisitos do sistema, conversando com os especialistas na área do produto que tu está descrevendo, né? Para daí juntar tudo e finalmente chegar na etapa da escrita. É bem engraçado que isso vai para várias profissões. As mulheres desenvolvedoras aí que estão nos ouvindo sabem quanto tempo elas passam para realmente, tipo, codando. É muito menos do que elas passam pensando em como resolver aquilo, né? Então, é muito interessante, tipo, ouvir tu falando isso, né? Porque acho que vai para várias profissões. A gente mesmo como QA não é o tempo inteiro clicando, o que eu vou testar, qual o melhor teste e tudo mais, né? Então, é fácil perceber que, tipo, vai pra todas as áreas, né? Cris, conta pra gente, né, o que nesse teu tempo aí de carreira como copywriter, com certeza, assim, teve vários desafios, né? Tipo, até quando tu começou aí na área, tipo, o teu domínio era o inglês, mas teve que aprender aí toda essa parte de tecnologia mesmo, né? E daí agora te escutando falar, né? Tipo, alguém ali especialista em algo médico. Porque sim, eu não tenho esse conhecimento, eu não conseguiria escrever pensando no teu público-alvo, certo? Que são os médicos. Então, tu tem que utilizar uma linguagem que não faz parte muitas vezes do nosso dia a dia, né? Conta pra gente aí qual foi o maior desafio que tu teve, né? Se teve algum projeto, como é que foi esse desafio, né? Focado aí na parte técnica. De começo, acho que foi a tecnologia em si, né? Porque, gente, eu me lembro no começo, eu não me lembro se foi primeira semana, primeiro mês, alguém precisava ver se tal sistema, tal ferramenta estava instalada no meu computador. Me dirá, Cris, qual é o teu IP? Eu falei, sei não, gente, como é que eu vejo isso? Tu abre ali o prompt. Eu falei, então, gente, dá pra me mostrar aqui como é? Saiu mais ou menos daí, né? Então, esse primeiro desafio de entender a tecnologia, de correr atrás, porque quando eu falo isso, né, para quem é da TI, parece que eu tô perguntando como liga o computador, né? E pra mim, realmente era algo que eu não sabia. E é engraçado como a gente tem aquela síndrome do impostor, assim, tipo, meu Deus, vão descobrir a qualquer momento que eu não devia estar aqui. Eu tenho que perguntar pra eles como é que eu abro o prompt de comando, sabe? Então, com o tempo, assim, tu perceber que, cara, eu tenho outras aptidões, eu tenho outras habilidades, eu estou aqui por causa disso, eu vim fazer parte de um grupo, né? Então, sim, eu era parte do time,
de Research and Development, né, do time de desenvolvimento, e nós estávamos ali juntos para complementar. Então, esse primeiro desafio vencido, daí, claro, vem os projetos maiores, mais robustos, você começar a trabalhar com budget e custos e números. Eu sou de humana, gente. Sim, eu trabalho com números hoje, eu preciso fazer estimativa de custo, eu preciso fazer meus relatórios financeiros, mas quando eu preciso trabalhar com números, eu preciso sentar e focar. E aqui, ó, eu sei que eu preciso desse tempo, porque pra mim não é algo tão fácil. Eu preciso fazer, conferir, dar uma olhada, bateu, então tá bom, vamos entregar. Né? Não é tipo, ó, entreguei minha parte, agora faz aí, né? Então, acho que o desconhecido, ele sempre dá medo. Não, e faz todo sentido o que tu falou. Porque o teu background foi como professora, tu desenvolveu outras habilidades, né? E quando entra na área de tecnologia, a gente acaba se deparando com coisas diferentes, né? Eu acho muito engraçado, às vezes eu tô na empresa e não funciona a mídia lá pra passar na TV, conectar o cabo do HDMI e tal. E daí, tipo, é um monte de gente de TI que não consegue fazer funcionar o negócio. A gente fica assim, meu Deus, o que a gente tá fazendo aqui? Mas é porque são problemas diferentes que a gente não atua no dia a dia, por isso que a gente não sabe a resposta pra eles, né? Tipo, você configura impressora? Tipo isso. Não, e é super engraçado que síndrome do impostor é uma coisa que sempre surge quando a gente tá conversando entre mulheres, né, Tamara? Então, incrível. Sempre surge, assim, eu lembro, assim, uma das últimas minhas, foi logo que eu entrei, assim, pra uma empresa de fora, e eu ficava muito tensa, em qualquer coisa que eu tinha que falar em inglês, então, e suando, assim, sabe, eu não sou uma pessoa assim, né, e daí, em algum momento, uma mulher do time pegou e falou assim: Bru, relaxa, eles sabem o teu nível de inglês e principalmente tu foi contratada por outro motivo. Em inglês eles já sabem, eles são fluentes em inglês, é a língua materna deles. Então fica tranquila, tu não tá sendo avaliada pelo teu inglês, é pelo que tu vai resolver no teu foco. É claro que tu tem que continuar estudando inglês para se comunicar com todo mundo, mas não é esse o foco. Tu conseguindo se comunicar, tá tudo certo. E isso veio de uma mulher, assim, que... Nossa, eu lembro que talvez porque eu tava muito nervosa, muito tensa, assim. Eu lembro que nesse dia eu cheguei a chorar, não na frente dela. Mas é engraçado, assim, como eu me senti abraçada, assim, sabe? Por aquela pessoa. Que vem muito dessa síndrome do impostor que a gente tem. Eu pensei, não, realmente, eu não sou professora de inglês. Eu não tenho que ensinar inglês pra quem já sabe, né? Então, eu tô aqui por outro motivo e é aqui que eu tenho que focar. Que era o que aconteceu contigo, né? Muito bom. Cris, queria entrar mais agora na tua posição como gerente de localização. Queria desbravar um pouquinho mais sobre essa profissão. Você tá há quanto tempo como gerente? Olha, agora no cargo atual estou 2 meses, acabei de entrar na empresa. Parabéns! Obrigada. Eu fiquei como coordenadora de localização na empresa anterior por quase 9 anos, porque eu dividia essa posição com o Tech Writing, né? Eu fazia as duas coisas para os projetos que eu atendia. E são trabalhos muito parecidos, né? Como comentei, a base deles, a base de você gerenciar projetos de tradução e de localização, ela é a mesma, né? E... Desculpa, eu esqueci do pergunta. Até eu esqueci, não, vou voltar lá. Sobre a tua posição como gerente hoje, assim, o que mudou da execução do teu trabalho como Tech Writer e virando gerente hoje? Tá. E o que tu vê de maior diferença aí entre essas duas áreas que tu atuava? Bom, além da diferença das empresas, né, que são processos diferentes, né, acho que as áreas que eu tô atendendo também, hoje eu tô muito mais focada em conteúdo corporativo, antes eu estava em produto, especificamente, e eu entendo que, na verdade, na prática mesmo, eu tirei a mão da massa dos textos e agora eu estou passando para a organização do projeto. Então mudou muito isso e eu tenho muita vontade ainda de botar a mão na massa, né? Ou de pegar, quando eu recebo algum texto ou algum arquivo que eu preciso enviar para tradução, dá vontade de botar o dedinho ali, mas eu entendo que, né, isso passou, ou no caso eu precisaria trabalhar então junto com quem está produzindo, né? É muito mais voltado para você gerenciar todo o fluxo do que vai e do que volta. Então eu tô muito mais organizando informação, organizando entregas, organizando o budget dessa área, do que realmente produzindo, escrevendo, mexendo com arquivo de texto.
né? Antes eu estava muito diretamente preparando os arquivos, montando todos os ciclos que iam para as empresas, montando um toolkit que era o quê? Todas as orientações que vão para os tradutores, né? Então agora eu estou muito mais no processo de olhar e garantir que o fluxo está andando. Essa é a grande diferença. É muito a posição da gerência, né? Que é tu conseguir organizar melhor as demandas pro teu time e para que eles consigam dar vazão, e você provavelmente trabalhando ali com deadlines também para fazer aquelas entregas com a maior qualidade possível dentro da área que tu estás atuando. E é tão engraçado, né? Todo mundo que sai do operacional e vai para um cargo mais estratégico sempre tem dificuldade de largar o operacional. A gente sempre quer continuar ali fazendo alguma coisa, né? Eu também sofri bastante quando mudei essa posição, a Tamara também recentemente, né? A gente sempre acaba querendo colocar a mão na massa, a gente sente muita falta disso, né? E qual foi esse desafio? Pelo que eu entendi, tu tá há 2 meses como gerente, certo? Então, qual foi o maior desafio nesses 2 meses ali como gerentes? Eu acho que foi entender, como é uma empresa nova, tem toda a questão do onboarding, né? De você entender como aquela empresa funciona e você já aplicar essa atuação dentro desse processo novo, né? Eu acho que esse é o maior desafio. E como eu tô agora numa área que eu não tinha trabalhado antes, porque eu chego com conhecimento de produto, e agora eu tô trazendo para uma área que eu recebo arquivos de diversos formatos, eu recebo demandas de todas as áreas da empresa. Então, entender como esse fluxo todo funciona. Eu tenho um projeto urgente para amanhã e eu tenho um projeto para entregar daqui a um mês, né? Eu acho que essa organização, essa priorização de atividades tem sido um desafio muito interessante de passar, né? Porque ele mexe com o meu lado organizacional. Opa, peraí, eu preciso mudar um pouquinho a forma como eu organizo as minhas tarefas e as minhas prioridades, né? Assim como o desenvolvimento, eu utilizava Kanban, né? A gente tinha features também, priorizava, então tinha todo o fluxo do Kanban. Hoje eu tenho um fluxo de um sistema de gerenciamento de projetos, né? Então eu gerencio as prioridades ali dentro. Essa adaptação acho que está sendo um desafio interessante de viver. Hoje tu lidera pessoas também? Não, mas tu tem times ali para te ajudar. Tu olha para o processo, mas tu tem times ali que vão fazer o que tu vai definindo, é isso? eu tenho pares. Você tem pares. Eu tenho pares. Hoje, em São Leopoldo, a gente tem um time de 8 pessoas, a nossa gerente, 6 gerentes de projeto de localização e uma pesquisadora, que é também um dos cargos. Ela faz... ela também é gerente de projeto, ela gerencia um projeto. E a gente foca muito na questão da terminologia, para você mandar para a memória de tradução. Porque, da mesma forma como no UX você tem a identidade visual da empresa estampada, né, na carinha ali do teu sistema, a terminologia estar harmonizada, você garantir que desenvolvimento está utilizando o mesmo termo para uma função específica que faz uma atividade X, em todos os produtos ela é muito importante. Então a gente tem essa manutenção de terminologia também, né? Todas as tuas pares são mulheres? Tu falou todas no feminino ali. Pois é. Eu tava pensando nas meninas, mas nós temos meninos também. Qual que é a proporção hoje do Nós time? temos, nesse time de 8 pessoas, 3 homens e 5 mulheres. Olha! Hoje nós temos mais mulheres. Que legal! Saíram da média do que a gente vê aqui do time de tecnologia. Isso aqui no Brasil, né? A gente tem pares fora também, como a SAP é alemã, né? Nós temos também pares na Alemanha e tem alguns outros países, dependendo dos produtos que a gente vai ajudando a atender. Legal. E sobre essas demandas que vêm, né, de tradução, hoje vocês, é dentro da própria empresa que tu trabalha que fazem esses arquivos, ou vocês só gerenciam e é uma empresa terceira? Nós temos tanto times internos de tradutores quanto externos, né? In-house ou outsourced, que o pessoal usa no mundo da localização. Então, para alguns pares de línguas, né, por exemplo, do inglês para português ou do português para inglês, enfim, alguns pares de línguas nós temos tradutores internos e esses acabam lidando assim com mais conteúdo confidencial, né, algum documento que ainda não pode ser publicado. E aí nós temos também agências parceiras que trabalham, dependendo dos pares linguísticos, a gente tem agência no mundo todo, né? Porque os pares, eles são bem grandes. Então, o número de línguas, né, que a gente atende. Legal.
E basicamente, então, quando tu teve a tua experiência como tech writer, vocês desenvolviam lá a documentação para o usuário, e hoje são trabalhos, né, na empresa que tu estás agora, diretamente para a empresa em si, então não necessariamente em tradução do software, certo? Também, na verdade, a gente tem as 3 frentes. Desses 6 gerentes de projeto que eu comentei com vocês, que fazem parte do meu time, nós temos cada 2 atuando numa frente diferente. Eu e o meu par atuamos com conteúdo corporativo, que é basicamente tudo que de comunicação corporativa da empresa, né? Tem um outro par que atende marketing, então vai desde site até campanhas, e um outro par atende produtos. Legal. Dá um exemplo de conteúdo corporativo que tu trabalha, só pra gente conseguir tangibilizar. Por exemplo, uma reunião com o CEO, né, para toda a empresa. Essa reunião, ela foi uma live dele, e aí a gente vai liberar o vídeo com legenda. Então, essa legenda é feita na língua que foi feita a live, e ela precisa ser traduzida para línguas específicas para que as pessoas da empresa possam escolher. Eu fico mais confortável assistir a legenda na minha língua, né? Então, a gente faz a tradução dessa legenda. Documentos algum documento específico para algum produto ou para algum projeto que precisa ser traduzido, algum conteúdo que vai ser enviado por e-mail para a empresa toda e precisa de pelo menos 2 línguas. Então, toda essa comunicação interna passa por mim e pelo meu colega. Sabe e outros colegas que nós temos na Alemanha também. Sabe o que eu tô achando tão interessante? Assim, tu é responsável por uma coisa, né, que é extremamente importante em qualquer empresa, que é comunicação, né? Quantas empresas a gente tem problema de comunicação, assim, né? E tu é responsável por isso, por pegar algo e botar entendível, nem sei se essa palavra existe, entendível para outra pessoa em outra língua. É uma responsabilidade bastante grande, né? Não é uma coisa assim tão assim, não é como tu disse, né? Antes a gente tava falando, não é só uma tradução, não é um Google Translator ali, né? É realmente fazer com que a outra pessoa, ela absorva o que aquela informação queria dizer. Então, eu tô amando isso, assim, eu realmente não tinha noção da responsabilidade. Apesar de que é interessante tu ter falado do Google Translate, porque a gente tem hoje Machine Translation que elas estão excelentes. Uma frase que a gente usava no Google, sei lá, 5, 10 anos atrás, nem vou muito longe, às vezes 2 anos atrás, ele te dava uma resposta e hoje em dia ele já tá te dando uma resposta praticamente assertiva, assim, aquilo que tu pensou. Claro, a gente tem a nuance, né, do contexto, então, assim, Machine Translation hoje ela tá muito evoluída e a gente usa muito como aliado, né, especialmente quando tu tens uma questão de tempo, de budget disponível, né, de custo, e não vou dizer dependendo, mas a gente precisa também entender que a revisão e essa adaptação ela faz parte do processo. Ainda que eu use Machine Translation, eu preciso avaliar se é importante eu não ter um ser humano ali revisando aquele texto final, porque a Machine Translation é muito boa. É passível de erro? Porque ela não sabe, não tá dentro da minha cabeça para entender qual era a nuance que eu queria dar naquele texto. Então, quando eu tenho um par linguístico, eu vou traduzir para uma língua europeia que eu não faço a menor ideia de como ela é falada, eu preciso envolver uma pessoa que é especialista naquela língua e que tenha um nível de inglês muito bom, um nível fluente realmente para entender essa nuance do texto original e passar ela para a língua dela, né? Falando um pouco da estrutura ali da empresa que tu estás hoje, os teus pares, né, eles são responsáveis por quais línguas? Porque o teu, pelo que eu entendi, é inglês e português, né? Não necessariamente, não. A gente não tem uma língua responsável. A gente é responsável por gerenciar o projeto. Eu não preciso falar as línguas com as quais eu vou trabalhar, porque eu tenho as agências e os tradutores que vão me atender e que falam, ou são nativos ou são fluentes naquelas línguas, e eles vão fazer o trabalho da tradução. Então, eu não faço nenhuma checagem de texto final, eu não avalio se a tradução está condizente ou não, porque isso já faz parte do processo dessa agência contratada, dessa agência parceira para me entregar. Perfeito. Daí vocês vão atrás da melhor agência para a língua que vocês precisam. Nós já temos, né, as agências parceiras, então para todas as línguas que a gente atende hoje já tem, às vezes uma agência atende mais de uma língua, né, então isso já é definido. Eu não participei de nenhum processo de aquisição de prestador de serviço, né? Isso, a empresa tem o seu próprio processo ali para isso.
Legal. Já deve ter há muito tempo também, né? Sim, bastante. Já é bem estabelecido, né? Legal. E aí, a empresa que tu tá hoje, a sede dela é na Alemanha, né? Isso. E a empresa que tu estavas antes, acho que a sede é na Holanda, né? Uhum. Como é que foi pra ti nessas duas experiências aí internacionais? Como foi essa experiência com pessoas de outras culturas, de outras línguas ali pra trabalhar no dia a dia? Sentiu resistência, não sentiu? Porque a cultura é muito diferente, né? Então, como é que foi a tua percepção aí nessas tuas experiências? Cara, assim, o que passou na minha cabeça agora foi muito legal, mas é muito insano também, né? Porque a gente, culturalmente, a gente gosta de explicar, né? Eu quero te pedir uma coisa, então eu vou chegar com um jeitinho. Será que tu poderia fazer isso e tal? Eles são muito diretos e muito práticos, sabe? Pragmáticos. Então, tem momentos que eles falam alguma coisa que eu fico... Ai, meu Deus, será que eu fiz errado? E, na verdade, eles estão só te pedindo algo. Falando, você entregou um projeto desse jeito. Da próxima vez, não esquece de mudar o status. Pra eles estão falando assim. Eu ouvi, olha só, tu muda o status da próxima vez que tu entregar esse projeto, hein? Já lê até com a entonação, né? Exatamente. Então, eu acho que entender que a gente tem culturas diferentes é muito importante, sabe? Porque, às vezes, a gente acha que uma pessoa tá te dando uma chamada de atenção, tá te dando uma bronca, sei lá, e na verdade não é nada disso. Aquilo é muito natural para ela, né? E tem livros, inclusive, que falam disso, né? Eu gosto muito da Erin, acho que é Erin Meyer. Ela tem um livro que é The Culture Code, Código Cultural, alguma coisa assim. E ela fala muito disso, assim, das culturas dos países e o que é o ponto específico de cada cultura ali que ela tá analisando, sabe? Que o que tu considera formal para alguém é muito moroso, né? Muito verboso e tal. E o que tu considera às vezes agressivo para aquela pessoa só te fiz um pedido, foi a formalidade, entende? Então isso é bem interessante a gente saber disso para trabalhar com times internacionais. Não leve pro coração tudo. Claro, existem exceções, existem. Não, mas aí a gente avalia. É bem engraçado, porque eu já passei por isso. E eu lembro certinho, assim, que eu tava assim, meu Deus, mas eu tô indo bem? Porque, assim, a gente é acostumado aqui no Brasil a receber elogio e tudo, assim. E daí, quando chegou ali nos meus 3 meses, nossa, estamos adorando seu trabalho. Eu pensei, gente, eu não tinha ideia até agora, porque eu sou acostumada a ser mais abraçada, né? Então, é bem engraçado e também a gente vai mudando, assim, né? E traz pra fora, né? Então, é muito legal. E é muito importante mesmo quando tu entra numa carreira internacional, tu conhecer um pouco da outra cultura, certo? Não é simplesmente, né? A gente vai vendo, né, no bate-papo aí contigo. Primeiro era dominar inglês, agora já tem que saber tecnologia, agora tem que saber sobre outras culturas, né? Esse leque tá aumentando. E conta pra gente, então, Cris, como é que tu lida com a pressão e as expectativas da tua carreira? Cris com Cris, assim, ignorando o resto do mundo. A síndrome da impostora, ela vive dentro de mim, né? Eu aprendi a deixá-la de lado. Aprendi, graças a Deus, a minha análise está em dia. Eu faço análise há 7 anos. Amém. Mas a pressão é muito engraçado, porque eu gosto de desafios, assim. Eu gosto de ver meu Deus, como é que eu vou resolver isso, né? Mas, ao mesmo tempo, às vezes eu fico pensando, quando é que vão me descobrir? E eu acho que isso vai muito com a ideia de que a gente nunca se sente preparada. Porque eu sempre pensava que pra eu virar gerente de projeto, primeiro eu tinha que fazer todos os cursos. Eu tinha que fazer primeiro o curso do PMBOK, me formar e ter a certificação de gerenciamento de projeto. Depois eu tinha que fazer o curso a certificação de gerente de projeto de localização. Depois eu tinha que estar um pouco mais na prática para daí assumir, né? E não é bem assim, quer dizer, claro que tudo isso ajuda, né? Se você tem a oportunidade de fazer as formações, né? Eu, por exemplo, agora estou estudando, estou fazendo uma pós em gerenciamento de projeto, isso tá me abrindo muito os olhos, assim, e o entendimento de coisas que eu já fazia na prática, mas precisava entender um pouco mais isso na ideia, né? No textual. Então... Mas eu acho que o meu desafio sou eu mesma, eu vencer esses medos, porque eles vão existir,
sabe? Já pensou em desistir alguma vez, Cris? Muitas vezes. Teve um certo momento na minha empresa anterior que eu parei, sentei e pensei, meu Deus, se a Cristiane lá de 2016 soubesse tudo que ela ia viver aqui, eu acho que ela não teria vindo. Né? Porque a gente passa por muita situação boa, a gente tem muito acerto, a gente trabalha muito em time, as celebrações, cara, todo mundo é muito legal. Mas a gente também tem uns momentos de desafio e você cai, você quebra a cara, você erra. Como que eu vou lidar com o erro? Eu lidava com o erro antigamente de uma forma muito... Meu Deus, eu vou morrer, vai acabar o mundo. Sabe? Eu me culpava, eu me martirizava, eu me arrependia de ter falado coisas, de ter feito coisas. E eu acho que tudo isso faz parte do processo. Poderia ter evitado algumas? Com certeza. Mas foi o que me trouxe até aqui, né? Então eu acho que eu sou o meu maior desafio. É a minha cabeça. Que doideira, né? E assim, o quão importante e eu também me pego em várias situações assim que eu falo, cara, se eu tivesse passado por isso há 10 anos atrás, eu teria agido completamente diferente, eu não teria inteligência emocional para lidar com essa situação. Então, o quão importante e daí isso é uma junção de algumas coisas, né? Que é o quê? Tempo de carreira, mas também a nossa maturidade como pessoa, como ser humano, que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. E tendo essas relações com outras pessoas, né, dentro do trabalho, fora, com a nossa família, vai moldando quem a gente é e a gente vai tendo mais inteligência emocional para passar por determinadas situações. E falando mais de carreira aqui, que é, né, o nosso foco, mas assim, o quanto na carreira a gente precisa de inteligência emocional para conseguir lidar com as situações, com os desafios no dia a dia, de trabalhar com outras pessoas ou até com a gente mesmo, né, de sermos os nossos próprios desafios. E aí, falando das tuas viradas de chave, assim, momentos cruciais da tua vida que te trouxeram até aqui, assim, o que tu lembra, como foram, tipo assim, essa decisão pra mim foi super importante. Cara, a primeira que me veio na mente foi ainda na faculdade. Eu entrei na faculdade com inglês bem básico, porque eu achei que eu ia aprender inglês lá e não era bem assim. E aí, eu digo, entre muitas aspas, eu dei o azar, na verdade, eu dei uma grande sorte, porque são minhas amigas até hoje, né, de cair numa turma, assim, que tinha um baita nível de inglês. Eu falei, eita caramba, vou ter que correr atrás. Então, a minha primeira virada de chave foi entender que eu poderia correr atrás também por minha conta. Não precisava esperar que a faculdade me desse aquilo, né? Então, eu comecei a estudar fora. Falei, eu saí da faculdade e ia pro curso de inglês. E daí, eu comecei a fazer imersões, eu comecei a assistir CNN, né, TV a cabo ali bombando. Falei, meu Deus, não entendo nada que essa gente tá falando, mas eu vou deixar porque uma hora vai. Né? Essa virada de chave de entender que eu não precisava esperar, né, de que eu tinha realmente que correr atrás se eu queria continuar, porque eu podia simplesmente ter dito, ok, essa faculdade não é pra mim, eu não sei inglês mesmo, né, eu vou desistir. Então, essa foi a primeira, assim. E aí, dentro da carreira e do mundo da TI, foi parar de falar que eu não era mulher de TI. Por quê? Eu não sei achar um IP. Eu não sei configurar a minha máquina. Eu não sei fazer isso. Vamos aprender. Né? Galera, me mostra aqui onde que abre o prompt. Beleza, aprendi. Agora vamos começar a dar um Google. Vamos fazer uns cursos. Meu Deus, não sei o que é ágil. Comecei a pedir, quero entrar nos cursos. Vamos lá, vamos estudar, vamos ler. E assim... Eu fui indo até o dia que eu pensei, eu sou uma mulher de TI, eu posso não ser desenvolvedora, eu posso não ser QA, eu posso não botar a mão na massa no código, mas eu sou mulher de TI porque eu trabalho com software, eu trabalho com a tradução, a adaptação e desenvolvimento, para o desenvolvimento desses produtos, né? Que legal, é muito legal te ouvir falando com essa segurança também, sabe, Cris? É uma coisa que a gente busca muito, que a gente quer que todas as mulheres falem com essa segurança. Eu sou uma mulher de TI, né? Demorei. E se tu pudesse... Oi? Demorei. Mas hoje fala, hoje isso vai. que importa. E se tu pudesse voltar no tempo, né? Qual o conselho que tu daria pra Cris ali, de início de carreira? Ou qual conselho tu recebeu, né? Que mudou ali pra ti, que foi uma virada de chave? Eu diria para ela continuar. Eu falei agora, né, das dificuldades, assim, da palavra falada, né? Aquele ditado lá da flecha lançada, palavra falada, né? Você não volta mesmo, né? Mas eu acho que tudo que eu vivi nesses anos todos
me trouxeram onde eu tô agora. Eu sou muito feliz com quem eu sou muito feliz com a mulher que eu sou, tanto na minha vida pessoal quanto na minha vida profissional. Então, um si já é demais. Se tivesse feito algo diferente, será que eu também estaria orgulhosa? Eu não sei, nunca vou saber. Então, como eu tô feliz hoje, eu diria pra ela, continua, tu vai passar por momentos assim, tu vai querer enterrar tua cabeça na areia e sumir de vergonha das pessoas, mas vai ter outros que, cara, tu vai chegar e tu vai te dar conta que as pessoas te ouvem, que as pessoas entendem o que tu tá dizendo, o que tu tá querendo passar pra elas, que tu tá trabalhando num grupo e tu vai colher os frutos, então só vai. Mas falando do conselho, também me veio uma frase, não foi bem um conselho. Lá atrás, eu sentei com o meu primeiro líder, né, que foi o meu primeiro líder nessa empresa anterior ali, de 9 anos, meu ex-diretor, enfim. E a gente, às vezes, trocava umas ideias, assim, né, ele tem uma escuta poderosíssima. E aí, eu me lembro que eu às vezes, eu falo, pô, né, vamos ver aqui pra onde será que eu posso ir e tal, né, porque tô aqui, tech writer, localization, o que será que eu posso ir fazer? E não era bem um conselho, mas ele me falou uma coisa que é tão simples, mas eu pensei muito depois. Ele me disse, Cris, tu não precisa saber exatamente agora o que tu quer fazer, mas saber o que tu não quer já é metade do caminho, é excelente. Cara, tem gente que nem sabe o que não quer. E ele me falou isso, tipo, sei lá, 7 anos atrás, e isso volta e meia ecoa na minha cabeça. Porque é uma fala muito simples, mas ela traz uma limpeza de caminho. Porque a partir do momento que tu sabe o que tu não quer, tu vai parar de gastar energia naquilo. Porque, será que eu faço isso? Não, eu não quero fazer isso. Isso não é bom pra minha carreira. Então eu nem vou olhar mais para aquilo, não vou gastar energia ali, eu vou gastar energia em identificar o meu caminho. Nossa, isso é poderosíssimo, porque o ser humano, ele é muito cíclico. Então, eu acho que a cada 6 meses a gente tem que sentar e refletir sobre isso, porque o que fazia sentido antes pode não fazer mais para tua priorização, para tuas atividades no dia a dia, para o que tu realmente quer para ti como profissão e como futuro, né? Então, parar e refletir é um dos pontos muito importantes. E ter pessoas mentoras, né? Ter pessoas que você se sinta à vontade para conversar e poder pedir um feedback, poder pedir um conselho ali, entender. Uma das coisas que eu gosto muito é de pegar pessoas que têm mais experiência na área e perguntar como ela lidou com alguns desafios, assim, que eu tô passando, como foi pra ela, como que ela decidiu que era sim ou não, pra eu ter uma base também, pra eu entender se aquilo é um sim ou não pra mim. Então, é um dos pontos muito importantes. E por isso que a gente tá aqui entre mulheres, né? Pra que a gente possa se apoiar e se ajudar também nas nossas carreiras. E aí, Cris, eu queria que tu desse dicas pras mulheres. Quem quer trabalhar na área de localização, curso, livro, o que tu indica, assim, o que faz uma pessoa entrar nessa profissão, nessa área? Acho que gostar de algum envolvimento com língua, como eu falei, você não precisa saber todas as línguas, mas gostar de línguas, de culturas diferentes, de entender o mundo, sabe? Como as relações se dão. Existem alguns cursos online que te dão muita base de localização, alguns são gratuitos, sem certificados, aí as versões pagas você já tira o certificado, enfim. O Localization Academy tem certificações, né, que você pode estudar para ser, por exemplo, gerente de projeto em localização. O próprio LinkedIn Learning tem cursos voltados para a área de internacionalização e de localização, são bem bacanas. A Universidade de Washington também tem uma formação, você consegue achar online, acho que o site é o EDX, né, EDX, que ele tem um curso muito legal sobre internacionalização e localização. Ele tem uma versão gratuita sem certificado e uma versão paga com certificado. De livros, eu comentei sobre eu acho que é o Culture Code, o Código Cultural, alguma coisa assim. É da Erin Meyer. A Erin Meyer, ela foi coautora daquele livro A Regra é Não Ter Regra, do CEO da Netflix, sabe? Que é bem legal também. Truly Global é um outro livro que eu gosto bastante, ele é bem fininho, eu tô trazendo os títulos em inglês porque eu tenho as versões em inglês. Eu tô amando porque o teu sotaque é maravilhoso, aqui o inglês é 100% americana.
E, assim, tem muitos livros, se você procurar nos sites de livros, assim, livros sobre localização, só coisa assim, que em português localização é a mesma palavra para geolocalização também, né, que é do Google Maps ali, e não é a mesma coisa, né, então, assim, se você procurar por localização, tradução, internacionalização, você vai achar bastante coisa, mas eu gosto muito, tem um guia prático de localização, que é um livraço, e ele é muito bom, porque ele traz todas as etapas, ele fala inclusive dos outros papéis, né, da desenvolvedora dentro da localização, da engenheira de localização e de toda essa galera envolvida também. Muito bom, Cris. Inclusive, aqui no meio do nosso bate-papo, uma hora eu usei geolocalização. E daí depois eu peguei e falei, não é isso, sabe? Uhum. Mas é muito bom, muito... A gente realmente gosta de compartilhar, né, conhecimento, dizer quais são os cursos, quais são os livros, porque com certeza tem um mundo aí ali dentro que ninguém conhecia. Eu tenho certeza, assim, que a galera que já trabalha com desenvolvimento, que já tá na área, também não conhecia, né? Cris, e pra encerrar aqui, fala pra gente o que é sucesso pra Cris. Eu acho que sucesso é atingir objetivos, mas não só aquele objetivo assim, eu quero chegar no cargo tal, eu quero comprar o carro, a casa, enfim. Eu acho que é tudo do dia a dia, assim, eu quero juntar uma grana para passar o fim de semana na praia, eu quero terminar esse livro que tá lá me esperando na minha estante há 5 meses. Ou fazer o curso Y, porque eu já fui muito focada no futuro, é o mal do ansioso, né? Eu só penso assim, quando eu fizer isso, quando eu for aquilo. Eu acho que o sucesso, ele é feito de muitos pequenos sucessos, né? Então hoje eu prefiro muito mais focar no meu dia a dia e saber assim, que eu tô conseguindo alcançar isso, porque o grupo desses vai me dar um sucesso maior lá na frente, né? Muito bom, Cris. Chegando ao final aqui, vou pegar teu presentinho. Parte da comunidade e uniformizada. É isso. Cris, quer compartilhar aí com a mulherada, para todo mundo que tá nos ouvindo, qual é o teu LinkedIn, para que todo mundo possa se conectar, a gente criar essa rede? Cristiane de Abreu. Só isso. Não tenho muitos sobrenomes. A gente coloca no comentário o LinkedIn da Cris. Colocar o link lá, porque você vai achar mais de uma. Mulheres que ficarem interessadas nessa profissão, nessa área, vocês vão poder entrar em contato com a Cris para trocar uma ideia. Boa. De bola, chegamos então ao final do nosso 4º episódio aqui junto com a Cris hoje. Muito obrigada pela participação, Cris, foi ótimo o nosso bate-papo. Foi muito bom estarmos aqui juntas falando um pouco mais sobre essa profissão que é tão interessante e que a gente às vezes não tem muita noção, né, de possibilidades dentro da área de TI, de formar carreira dentro dessas empresas. Então, trazer mais essa consciência, ela é muito bacana para que as mulheres que estão querendo fazer transição, entrar na área, poderem se espelhar, né, ter ali uma referência e entender qual o próximo passo na carreira dela. Gente, é uma honra estar aqui. Eu tô muito feliz, não só por estar aqui com vocês, mas de ver esse projeto acontecendo. Acho que isso é tão importante, assim, a gente se apoiar, né, e realmente dar a mão e trabalhar junto. Acho que é uma unidade, né, a gente estava falando de time, dos times se integrarem, de a gente conseguir envolver todos os papéis e acho tão importante isso para as mulheres também, né? Então, parabéns, meninas. Estou bem feliz de ver esse projeto acontecendo. Obrigada, Cris. A gente é que agradece realmente, né? Muito obrigada. Eu adorei o papo, né? Aprendi muitas coisas. Realmente foi um papo extremamente interessante. E também quero agradecer todo mundo que está aí nos ouvindo, nos vendo, né? Por apoiar o nosso projeto. Então, siga-nos aí nas nossas plataformas de streaming, né? Nós estamos no YouTube, nós estamos no Spotify e também nas redes sociais TikTok e Instagram. Muito obrigada a todos que estão aqui com a gente. Brigadão, Cris. Obrigada. E não deixem de apoiar esse projeto, compartilhar aí com as suas amigas, né? Para que ele também alcance aí outras mulheres incríveis para que a gente possa estar juntas nessa. Isso.